Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho da Bíblia para vocês, para trazer um pouquinho da Bíblia, né? Com isso eu vou aprendendo mais também, né? E vou anunciando esse nosso Deus maravilhoso que nos fez a sua imagem e semelhança. E hoje eu vou dizer um pouquinho para você saber da sua identidade, para você se identificar com aquele que nos fez a sua imagem e semelhança. E não tem nenhum problema que te afaste dele ou que te diminua na presença dele. Nenhum problema físico, nada que vá te diminuir na presença dele. E eu vou ler um texto de 2 Samuel, capítulo 9. É maravilhoso e você vai entender o porquê. O capítulo 9 de Samuel vai mostrar que quando Davi, se você procurar na Bíblia, você ler a história, você vai ver que quando Davi ele se ungiu rei, antes dele tinha o rei que nem era considerado rei, né? Pela história a gente vai perceber, mas o primeiro rei foi Saul, né? E aí, depois de Saul, Davi assumiu o reinado. E tem toda uma história maravilhosa de Davi, com todos os problemas que Davi teve, que nós sabemos, né? Qualquer hora eu vou contar um pouco da história de Davi. Mas hoje eu vou contar um pouco da história de um filho de um amigo de Davi. E esse amigo de Davi era nada mais, nada menos do que filho de Saul. Então, hoje você vai conhecer uma história que Davi está fazendo com o neto de Saul. O filho de Davi era Jonatas. Por amor a Jonatas, um grande amor que ele tinha por Jonatas, ele vai em busca de alguém, nada mais nada menos do que o filho de Jonatas. Então aqui nós podemos fazer uma semelhança, vamos dizer assim. Davi, isso é uma analogia, tá? Não é uma verdade, né? É uma coisa que eu estou dizendo para vocês assim. Como se Davi fosse representando aqui Deus, né? O Jonatas vão colocar ele como Jesus e o filho de Jonatas como todos nós, cada um de nós. E depois vocês vão perceber o porquê eu fiz essa analogia, né? Por que eu fiz essa comparação. Então aqui eu vou fazer alguma coisa alegórico, tá? Não é nada real, né? Não é isso, não. Davi é Davi, Jonatas é Jonatas e o filho de Jonatas é o filho de Jonatas. Mas é fazendo essa comparação, como Jesus fazia muitas parábolas, né? E fazia essas comparações. Então é muito legal a gente também fazer essas comparações para que a gente possa entender melhor o que a Bíblia quer nos dizer, o que Deus quer nos transmitir, né? Para que a gente possa ter uma vida mais abundante, uma vida mais edificante, uma vida próspera, né? E eu queria chamar a atenção de vocês aqui, assim, eu vou falar um pouco da identidade de cada um de nós. Então eu queria chamar um pouquinho da atenção aqui de você e a minha também, que para a gente ser próspero, o que a gente precisa para ser próspero? A gente precisa fazer o que tem que ser feito. O que é fazer o que tem que ser feito, Débora? É seguir a natureza. É ser natural. O que é ser natural? Quando você vê eu já disse isso em outros vídeos, quando você vê a natureza dando fruto, uma árvore dando seus frutos, tudo que você planta na terra, a terra faz nascer, faz florescer, ela está fazendo e agindo naturalmente. Os animais, o passarinho, por exemplo, você não fica tratando os passarinhos, a menos aquele que você mantém preso aí no cativeiro, né? Que é uma judiação, mas enfim. Eles fazem o que tem que ser feito. O Deus do céu, o nosso Pai, ele alimenta os passarinhos, né? E eles são alimentados, ou seja, mas eles vão buscar, né? Eles não ficam ali sentadinho, quietinho, não, hoje eu não vou, hoje Deus vai providenciar para mim alguma coisa, eu não vou atrás de nada não, vou ficar esperando, né? Fica esperando, você vai ver só. Fica esperando que acontece em você o que fala em Provérbios 6,6. Se você quiser buscar, vai lá buscar o que fala em Provérbios 6,6. Então, tudo, os animais, né, fazem, a natureza faz aquilo que precisa ser feito.
E nós somos parte da natureza. Então, quando nós fazemos aquilo que nós precisamos fazer, nós temos prosperidade, nós temos abundância, nós precisamos sair do comodismo. Então, hoje eu vou dizer para vocês um pouco da nossa identidade. Quem Deus busca, Deus busca todos nós, e principalmente aqueles que mais precisam. Né? E hoje eu digo aqui que hoje sou eu que mais preciso, é você que mais precisa. Então, vamos lá, essa parábola aqui, né? Esse capítulo 9, de 2 Samuel, capítulo 9, então. Davi perguntou: existe ainda algum sobrevivente da família de Saul para que eu mostre benevolência para com ele por causa de Jonatas? Vamos lá. Na família de Saul havia um servo chamado Siba. Ele foi conduzido até Davi e o rei lhe perguntou: você é Siba? E ele respondeu: para o servir. E o rei perguntou: existe algum sobrevivente da família de Saul para que eu demonstre a benevolência? Para que eu demonstre a benevolência de Deus para com ele? Siba disse ao rei: existe ainda um filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés. E Davi perguntou: onde ele está? Siba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodabar. Em alguma Bíblia fala Lodebar, tá? É uma cidade, Lodabar. Então Davi mandou buscar o filho de Jonatas na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodabar. Quando o Siba responde, ele fala assim para o rei: existe sim, na casa de Maquir, né? O filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés. Marquem isso. Ao chegar diante de Davi, Meribaal já é o nome do filho de Jonatas. E em alguma Bíblia fala Mefibosete. Então, ao chegar diante de Davi, Meribaal, filho de Jonatas e neto de Saul, caiu com o rosto por terra e se prostrou. Davi disse: Meribaal. Ele respondeu: aqui está o seu servo. Davi lhe disse: não tenha medo, pois vou usar de benevolência para com você por causa do seu pai Jonatas. Restituirei a você todas as terras de seu avô Saul, e você sempre comerá à minha mesa. Veja, gente, um menino, né, que fugiu. Por que ele era aleijado? Se você for ler lá para trás a história, né? Isso que é bom a gente ler a história, né? Para saber. Se você for ler a história, você vai perceber que ele era aleijado porque assim, a Davi era muito perseguido por Saul. Porque Davi, se você for ver, né, a história, Davi, ele matou Golias, né, o gigante. E todo mundo começou a gostar e apreciar Davi mais do que o próprio rei Saul. Então o que Saul fazia? Perseguia Davi a todo custo. Ele queria matar Davi a todo custo. E Davi teve a chance de matar ele, porque ele pegou ele um dia dormindo, ele estava perseguindo Davi. Davi se escondeu, se passou por louco, fez um monte de coisas para se esconder de Saul, que queria matá-lo. Mataram por quê? Por inveja. A inveja mata, né? Então ele se escondia. E aí Davi, quando Saul morreu Saul e Jonatas numa batalha. Eles morreram os dois, pai e o filho. E ficou esse menino, que era filho de Jonatas. E ele era pequenininho. E quando quando Saul morreu, Davi iria assumir o reinado. E o que aconteceu com a família de Saul? Eles fugiram. Fugiram por quê? Porque, olha, entrou um novo rei. O meu pai, né, o meu avô, ou o Saul, perseguia Davi. Agora Davi vai ser rei. O que ele vai fazer com a gente? Vai matar tudo. Porque era comum, né? Quando um rei entrava, a família do outro rei, se fosse perseguido ou se fosse... Imagina, ele... E o medo terrível. O medo faz a gente fazer coisas que não é o que Deus quer. Então, o que aconteceu com o Meribaal e o Mefibosete? Na fuga, a mulher que estava carregando ele no colo, o que aconteceu? Ela derrubou ele no chão e ele quebrou os 2 pés. E por isso ele ficou aleijado. Porque naquela época, veja, naquela época não
não tinha hospital, não tinha gesso, né? Como é que curou os pés do menino? Curou de qualquer jeito. Imagina a dor que esse menino tinha, né? A dificuldade para ele andar, né? Ou seja, ele não conseguiria nem cuidar da sua própria família, né? E aí ele morava nessa terra, onde o Davi mandou chamar. E sabe o que significa Lodebar? Lodabar? Significa terra sem prosperidade. Significa terra sem... Deixa eu ver exatamente o significado da terra aqui. É terra sem... Mas enfim, é terra sem prosperidade, terra que não frutifica, terra que não dá frutos, né? Terra que não dá frutos, terra seca. Isso significava a cidade que ele morava. Olha só, vai vendo. O cara que mora numa cidade que não tem prosperidade, uma cidade que não cresce, uma cidade que não dá fruto, uma cidade que não tem água, não tem como plantar no deserto, é uma terra seca, né? E Davi vai buscar alguém da terra seca. Davi se fazendo por... Vamos colocar Davi agora no papel de Deus. Deus buscando alguém numa terra onde não prospera, numa terra onde você não consegue sair. Então, a Mefibosete aqui, né? A gente pode se comparar como cada um de nós, né? E aí, então, ele diz para o Mefibosete, o Meribaal, ele diz assim, ó, não tenha medo, pois eu vou usar de benevolência com você por causa do seu pai Jonatas. Restituirei a você todas as terras de seu avô Saul, e você sempre comerá a minha mesa. Então Meribaal se prostrou e disse, quem é o seu servo para que o Senhor se dirija a um cão morto? Olha só, ele se comparando como cão morto como eu. Quantas vezes a gente não fala assim, mas eu não mereço, eu não sou digno nem de que Deus me veja, né? Eu sou muito pecador. Imagina, eu só faço coisa errada. Sabe o que é isso? É o inimigo tentando colocar você abaixo de nada. Te colocar que você não é filho de Deus, que você não é próspero, que você não foi criado à imagem e semelhança dele, que você é um verme, que você é um cão morto. O inimigo quer colocar isso em você, para quê? Para que você não cresça, para que você não frutifique, não dê frutos e não age como a natureza age. A natureza age. Ela dá frutos. Não tem ninguém que impeça. Você pode falar assim para um abacateiro, não vai dar abacate. Vai lá ver. Ele vai florescer. Ele vai crescer bonito, vai florescer e vai dar frutos. Então não se sinta como um cão morto. Não se menospreze. Dê o seu verdadeiro valor. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para dar frutos de prosperidade, frutos de amor, frutos de benevolência, frutos de caridade, fruto de bondade, né? De prosperidade. A prosperidade é natural, você não precisa se esforçar para ter prosperidade. Prosperidade é natural, só que você tem que fazer o que tem que ser feito. Não pode ficar numa terra que não dá fruto. Não pode ser considerado um cão morto, né? E lá vamos seguindo. Então, o rei chamou Siba, o servo de Saul, e lhe disse, que agora era servo de Siba, tudo o que pertencia a Saul, olha isso, gente, e a família dele, eu dou ao filho do seu senhor. Você deverá cuidar da terra para ele, você, seus filhos e servos. Ou seja, ele também foi agraciado, né? O servo do Mefibosete aqui, do Meribaal, né? Você trará o necessário para o sustento de Meribaal, filho do seu senhor, pois ele comerá sempre à minha mesa. Siba tinha 15 filhos e 20 servos, e ele disse ao rei, tudo que o senhor rei me mandar, assim o seu servo fará. E Meribaal começou a comer à mesa de Davi, como se fosse um filho do rei. Olha aí, gente. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o rei deste mundo. Ele é o verdadeiro rei deste mundo. Porque o mundo de Deus, Jesus disse, meu reino não é deste mundo.
Mas eu criei esse mundo para que vocês vivam aqui, que vocês sejam diferentes desse que está nesse mundo. Porque vocês vão pregar o reino meu, o meu reino. O meu reino de paz, de justiça, de prosperidade, de abundância. E nós começamos aqui, nessa terra. Mesmo não sendo o reino de Deus aqui, nós já começamos a viver o seu reino aqui. Então aqui, como Meribaal, aqui Mefimosete, ele estava vivendo, começando a viver o reino que Deus preparou para você e para mim. Aquele reino que? De comer à mesa do rei. Ou seja, você é meu filho, portanto você é meu herdeiro. Deus nos adotou através de Jesus, que deu a sua vida por nós, nos libertou de todos os nossos pecados. Ninguém é um cão morto mais. Ninguém, a menos que você queira ser. Mas Deus já te libertou do pecado. E você acreditando que Jesus é o Filho, verdadeiramente o Filho de Deus, você está livre. E você já tem a vida eterna. Basta que você acredite que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. E para isso, nós temos Cristo, que morreu por nós, que deu a sua vida por nós. E o que ele pede é que nós amemos uns aos outros como ele nos amou. E aí nós então comeremos a mesa do rei. Ou seja, e um dia nós viveremos eternamente nesse reino que Deus preparou. Desde a eternidade, desde sempre, desde o princípio. Porque ele é o alfa e ômega, ele é o princípio e o fim. Né? Então veja, e Meribaal começou a comer na mesa do rei. Meribaal tinha um filho pequeno chamado Micas e todos os servos da casa de Sibas estavam a serviço dele. Depois, por isso, Meribaal foi morar em Jerusalém. Onde ele foi morar? Aonde morava o rei Davi. Comia sempre à mesa do rei, ou seja, ele saiu da cidade que não prosperava para uma cidade de prosperidade. E é isso que Jesus nos convida. Saia de onde você está, saia do comodismo, saia dessa vida que você está vivendo que não é a sua vida, não é a vida que eu fiz para você, não é a vida que eu desejei para você. Saia do comodismo, saia do não merecimento, saia de ser vítima. Saia, liberte das suas crenças que você tem, liberte das suas mazelas. Deus é maior do que tudo na sua vida. Ele te criou a sua imagem e semelhança para que você viva, que você prospere. Não fique se lamuriando. Quem se lamenta, se lamoria. Quem reclama, gente, atrasa o percurso. Veja, quando Moisés foi libertar o povo do Egito, ele demorou 40 anos para libertar o povo do Egito, coisa que ele poderia fazer em um ano, para ser muito tempo, um ano. Mas o que acontecia? Aqui está a estrada sem lamuriação, e aqui está a estrada com lamuriação. E para onde eles foram? Para a estrada da lamuriação, da reclamação. Então eles ficaram dando volta, e não conseguiam chegar na terra prometida. Por quê? Porque enquanto você não estiver livre, enquanto você for escravo, você não vai crescer. Você não chega na terra prometida. Você não chega na terra de abundância. Você não faz o que tem que ser feito. Então saia dessa terra onde não dá nada e vai para uma terra próspera. Vá para uma terra próspera. Então Meribaal foi morar em Jerusalém, pois comia sempre à mesa do rei, e ele era aleijado de ambos os pés. Então Davi foi buscar o quê? Davi foi buscar, nome que eu falei, a analogia que eu estou fazendo, né, comparando a Davi com Deus. Davi foi buscar uma pessoa assim, extraordinária. Eu quero uma pessoa extraordinária para comer na minha mesa. Aquele que tem um monte de... é letrado, aquele que é que tem um monte de bens já, que é maravilhoso, que todo mundo gosta, que todo mundo aplaude. É esse que Davi está buscando? É esse que Deus está buscando? Não, está buscando você, está buscando eu. Aquele aleijado de duas pernas, aquele que não sabe, que se considera um cão morto, aquele que mora numa cidade que não é próspera, que não tem prosperidade. É esse que Deus está buscando. É você que Deus está buscando. Sou eu que Ele está buscando. Percebe? Deus não busca aqueles que são bons, não. Deus busca aquele que precisa, aquele que vai entender o seu propósito, aquele que vai entender aquilo que Deus está falando para nós, aquilo que nos toca o coração, vem seguir seu propósito. Você sabia que a sua maior, como é que eu vou dizer? A sua maior crença, o seu maior desafio, aquilo que você entende por dificuldade, a sua maior dificuldade, o seu maior problema, ali está o seu propósito.
Ali está o seu propósito, né? Então aí você percebe aqui? Então Davi, ele vai chamar Meribaal. E sabe qual é o significado de Meribaal? O nome dele, ele já se fala que ele é um cão morto, né? Ele já se fala que ele é um cão morto. Mas o nome dele significa, Lodebar é uma terra sem pasto. E o nome dele significa vergonha destruidora. Meribaal significa vergonha destruidora. Olha isso, né? Veja então, Deus está chamando aquele que é considerado uma vergonha. Nossa, mas eu sou uma vergonha. Eu traí a confiança da minha esposa, eu traí a confiança do meu esposo, eu traí a confiança do meu pai, eu sou como um filho pródigo, eu não mereço mais ser chamada de filho. É esse que Jesus está chamando. É esse que Deus chama. É nós mesmos, nós pecadores que Deus chama. Deus não chama os perfeitos. Ele disse quando ele esteve na terra, Jesus, eu não vim para os bons não precisam de médico. Eu vim para os que estão doentes, esses que precisam de mim, esses que precisam de médico. O médico vem para o doente e não vem para os sãos. Então ele veio para nós. Ele veio para aquele que mora numa terra sem pasto, aquele que está sem prosperidade, aquele que é como um cão morto, aquele que tem uma vergonha destruidora. Deixa dessa vergonha destruidora. Deus está chamando você. Você tem um propósito. E o propósito da sua vida está vinculado ao seu maior trauma. Tudo aquilo que você passou, aquilo que você sofreu, está diretamente, intimamente ligado com o seu propósito. Aquilo que é o seu bloqueio, aquilo que te bloqueia mais. Pare para observar qual é o seu maior bloqueio. O seu maior bloqueio está intimamente ligado com o seu propósito, porque Deus quer te livrar desse bloqueio e quer te transformar numa pessoa que come na mesa do rei. Então, olha só, a primeira pergunta do Novo Testamento que é feito quando os reis magos eles chegam na terra em Jerusalém para procurar o rei que havia nascido, ele pergunta: onde é que está o rei? Onde é que está o rei? Aonde está o rei? Aí está a vida. Busque o rei. Busque Jesus. Se entregue a ele. Limpe o seu coração. Se encha do Espírito. Mas como diz a Evelyn numa live dela, né? Se você não estiver ouvindo, ouça, que é muito bom as lives da Evelyn, às 6 e 7 da manhã. Ela fazendo propaganda para a Evelyn. É muito boa essa live dela. Para você colocar alguma coisa dentro de um copo, ou seja, para você colocar alguma coisa dentro do seu coração, o que você precisa fazer? Você precisa esvaziar. Esvaziar do quê? Esvaziar da sujeira, da negatividade, de tudo aquilo que está te perturbando, de tudo aquilo que está te fazendo não te enxergar, né? Está fazendo você não se enxergar, filho de Deus. Não está te fazendo enxergar a sua identidade, que você é a imagem e semelhança de Deus. Então esvazie-se de toda essa sujeira que está dentro do seu coração para que você possa encher do Espírito Santo, de verdade, de prosperidade, de amor, de abundância que é esse nosso Deus. Então, onde está o rei? Para que eu possa também homenageá-lo. Para que eu possa botar ele dentro do meu coração. Para que eu possa comer na sua mesa. E o que é comer na mesa do rei? É fazer parte da vida dele. Eu e ele temos que ser íntimos. Nós temos que buscar a intimidade com Deus. Quando eu sou íntimo com Deus, o que é intimidade, gente? Um casal ele tem intimidade. Eles contam o segredo, conta tudo. Um amigo fiel, você conta todos os seus segredos para seu amigo, você não tem medo de contar. Isso é intimidade. E é assim que nós temos que ser com Deus. Colocar Deus, não tirar Deus de nada de nossa vida. Não é colocar Ele em nossa vida, é não tirar Deus de nada em nossa vida. Que Deus te abençoe, espero que tenha ajudado. Ficou um pouquinho longo, mas você vai lá, ouve, repasse para quem você achar que precisa repassar e busque o rei. Aonde está o rei?
limpe seu coração, esvazie seu coração para que você possa encher de amor, de verdade, de sabedoria. E deixe de ser esse cão morto, essa vergonha destruidora. Você é filho de Deus, portanto, se orgulhe de ser filho de Deus. Imagem e semelhança. Ele te escolheu. Ele foi buscar você. Aonde está alguém que ainda é filho de Jonatas? Aonde está alguém que eu possa ajudar? Esse é o nosso Deus. Ele nos busca. Aonde você está? Aonde você está, Débora? Onde você está, João? Onde você está, Maria? Aonde você está? Eu estou te procurando. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. E vá lá fazer o que tem que ser feito. Dar frutos, porque é para isso que nós viemos.